Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje daremos então continuidade no vídeo de instalando e configurando MikroTik. Então essa aqui é a interface do MikroTik, né? A interface pela Winbox, onde a gente vai fazer a configuração do equipamento. Eu deixei aqui uma anotação, como de costume, de como fazer. Deixa eu colocar lado a lado na tela aqui, ó. Uma coisa que eu aconselho a fazer inicialmente, quando se vai fazer o primeiro setup, é utilizar o Quick Set ou configuração rápida. Apresentando a ferramenta para vocês de início já, nós temos essa janela cinza aqui, ó, mais escura, onde vão ficar as abas, né, as configurações da ferramenta. No canto esquerdo da ferramenta Winbox, nós temos as opções que nós vamos utilizar para configurar. Então, nesse menu aqui, ó, em formato de ícone, tá, vão ser utilizados para fazer a configuração do equipamento ou a administração do mesmo, tá, gente? O primeiro passo aqui seria utilizar a opção Quick Set. Então vamos clicar aqui Quick Set. Notem que ao apertar no Quick Set ele abre este menu Quick Set, onde ele dá, a primeira opção aqui é trabalhar como CPE. Não vem ao caso agora o que é cada modo, tá? Eu só vou fazer o modo básico inicialmente. Depois nós podemos então avançar nas configurações do MikroTik, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é trocar aqui esse CPE para Home AP. Ó, então passo número 1, trocar para Home AP. Ao clicar aqui, notem que ele vai dar uma mensagem dizendo que a conectividade pode ser perdida na modificação. Você tem certeza? Sim, eu tenho. Eu preciso trabalhar com o modo Home AP. Então, yes. E ele vai fazer então a troca. Inicialmente, ele não perdeu a conexão. Pode vir a acontecer de perder a conexão. Mas uma vantagem do MikroTik relacionado a Linux, por exemplo, é se tu tá editando um arquivo no Linux e perde a conexão com o servidor, e se tu não tiver salvo o arquivo antes, ele então vai danificar o arquivo, né? Tu não vai ter aquela modificação no arquivo. O MikroTik trabalha diferente. Tudo que tu fizer não tem opção de salvar, não tem opção de aplicar, né? Digamos, aplicar a configuração no equipamento, tá? Tem que salvar que nem modem, que nem roteador. Ele é basicamente em tempo real. Aqui tem algumas informações básicas, tá? Como por exemplo, Network Name. Aqui seria o nome da minha SSID, né, o nome da minha rede wireless, tá? Aqui eu vou deixar como padrão MikroTik, mas vocês podem alterar esse nome para o nome da rede sem fio de vocês, por exemplo, AP da empresa, enfim, o nome que vocês quiserem dar à rede sem fio de vocês vão trocar aqui. O próximo passo importante aqui nós podemos trabalhar com as bandas, tá? 2GHBG, e nós podemos trabalhar com BGN, tá? Eu até aconselho aqui a trocar para BGN. O país é importante aqui. O país nós vamos ter que mudar para Brasil ou Brasil Anatel. Eu costumo utilizar o Brasil, tá? Existem 4 tipos de país Brasil aqui, cada um com uma frequência diferente. Eu utilizo o Brasil, que é o padrão. Feito esta modificação aqui no país, nós temos aqui a password. Se eu quero colocar um equipamento sem fio, eu posso precisar utilizar senha, né? Então eu posso cadastrar uma senha aqui para minha rede sem fio. Não é intuito desse vídeo mostrar isso, tá? O intuito é mostrar outra aplicação deste equipamento. Mas eu vou deixar sem senha, não tem problema. Então eu vou deixar ele sem senha aqui, ó. Não vou preencher nada, tá? Próximo passo é na guia internet, ó. Como é que vai ser a conexão do meu equipamento? Ele vai ter IP estático, IP automático ou é um PPPoE? Então eu posso configurar ele desses 3 modos. No meu caso agora aqui eu vou utilizar ele como IP automático. Então, ou seja, ele vai pegar o IP automaticamente do meu modem ou do meu roteador. Próximo passo, nós temos que configurar o IP da minha rede local network. Então aqui eu vou escolher o IP para minha rede local 192.168.20.1 e vai ser 1/24. Eu tenho que necessariamente marcar as opções DHCP Server e preencher aqui embaixo um DHCP Server Range de 192.168.20, que é a minha rede, .10, que é o primeiro IP, até 192.168.20,
ponto 200, que vai ser o meu último IP. Opa, faltou um ponto aqui. Ponto 200, que vai ser o meu último IP. Feito isso, eu poderia colocar até mais IP aqui, até 254, tá? Até 254. Mas eu vou deixar com uma sobra. Isso é costume meu. Os primeiros 10 IPs eu deixo reservado, né? Os primeiros 9, na verdade, né? O 10º já é sorteado até o 200. Então eu tenho uma sobra de alguns IPs caso eu precise especificar manualmente. Depois eu tenho que marcar as opções NAT para ele poder fazer NAT da minha rede, tá? Então, notem que eu tô aqui, ó, no passo 6, ó, tá? Então isso aqui tudo eu já fiz, ó. Tá? Eu só preciso configurar dessa maneira. Eu vou querer, o nome da minha rede vai ficar Microtik, eu vou trocar para Brasil, eu vou deixar sem senha, eu vou deixar a internet no modo automático, eu vou ter uma rede local 192.168.1/24, vai ter um DHCP server nessa rede, nessa daqui, e ela vai fazer NAT, ela vai passar para frente as minhas requisições de acesso a outras redes que não as dela mesmo, tá? Então, por isso que é utilizado o NAT, que é para fazer a tradução de endereços IPs. Feito isso, vamos clicar em OK. Está configurado então o meu Microtik como um AP, tá? Mas não é essa a intenção ainda. Nós vamos ter que fazer algumas outras configurações. Então, vamos lá. Vamos ir em Interfaces. Ó, aqui, ó, Interfaces, no cantinho esquerdo, nós temos aqui o menu Interfaces. Notem que nós temos a interface Bridge 1, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 e WLAN 1. Então, nós vamos renomear as interfaces. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Sempre renomeiem as interfaces para ficar mais fácil de se localizar. Isso vai ser visto um pouquinho mais adiante no vídeo, o porquê que eu faço essa alteração de nome. Se já está acostumado, não tem problema nenhum, mas eu acho que inicialmente seria interessantíssimo de se renomear essas interfaces, tá, gente? Lembrando que nós temos aqui, ó, name, type e algumas informações de RX, TX, pacotes, L2MTU. Tem ainda aqui, ó, R de running e RS é running slave, running, ou seja, está rodando e está rodando como escrava. Uma dica que eu dou para vocês é remover a bridge 1, tá? Essa bridge 1 aqui, ela vem por padrão no equipamento, mas para a configuração que nós vamos fazer, ela não vai funcionar como deveria. Então ela vai atrapalhar a configuração. Então clique em cima dela e clica nesse xizinho vermelho aqui para disable, né? Ou seja, desabilitar. Então clique nela, notem que ela vai ficar cinza, ó. Então ela está desabilitada, ó, o xizinho ali do lado, agora é X, quer dizer disable, ou seja, desabilitada. Então agora a Ether 1, como eu mostrei lá na apresentação do equipamento, onde eu mostrei o hardware, a Ether 1, ela é a porta 1 do equipamento, então ela é a WAN. Então nós vamos clicar duas vezes nessa porta. Na opção General, nós vamos trocar o nome dela de Ether 1 para WAN. WAN, internet, como queiram colocar, mas o importante é ter uma identificação nela. Clicando em OK, ela já renomeou aqui para WAN. A Ether 2 vai ser a minha porta de LAN, né? Então, a Ether 2 vai ser a LAN. E a WLAN 1 vai ser a minha Wi-Fi. Então aqui eu vou clicar duas vezes e vou colocar o nome dela de Wi-Fi. Então nós temos três interfaces identificadas, a LAN, a WAN e a Wi-Fi, sendo que nos resta a Ether 3 e a Ether 4. Essas outras duas interfaces aqui nós podemos deixar desativadas. Por quê? Por questões de segurança do equipamento. Se alguém tiver a intenção de utilizar a rede e tiver acesso ao equipamento, pode plugar o cabo de rede nesse equipamento e plugar num computador, num notebook, um servidor. Então, para não correr esse risco, vamos deixar desabilitado as duas Ethers que não forem ser utilizadas. Dessa maneira, se a pessoa plugar um cabo de rede nessas portas, elas não vão estar funcionando até terem as suas interfaces ativadas, né? E para ativar é a mesma coisa para desativar, ó. Então seleciona ela, só que clica em Enable, tá? E ele vai fazer o processo de habilitar a porta, tá? Então tomem cuidado para não desabilitar a porta de todas as portas e depois ter que reiniciar o equipamento por não conseguir acesso a nenhuma porta por ele.
Então tomem muito cuidado, desativem as portas que não forem ser utilizadas, mas mantenham sempre as portas que vão ser utilizadas habilitadas, tá? Então, perfeito. Feito este procedimento, deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui, ó, nós vamos configurar os IPs address. Então vamos fechar essa janela, ó. Notem que eu não preciso clicar em salvar nem nada, tudo que eu faço é em tempo real no equipamento. Da mesma maneira, se faltar energia elétrica, ele vai retornar da maneira que eu deixei ele agora. Então ele é aplicado em tempo real, eu não preciso ir num botão lá, System, Save, alguma coisa assim, tá? Existe um outro processo que a gente pode ver futuramente, que é a questão de backup e restore de configurações, mas a princípio o equipamento ele não é quase nunca dá problema, né? E quando se tem problema no equipamento desses aí, geralmente acaba se trocando o hardware. Não convém ficar fazendo backup constantemente, a não ser que tenha-se grandes mudanças na infraestrutura ou no próprio serviço de roteamento. Feito isso daí, vamos fechar a janela aqui do interface e vamos ir no IP address. Notem que, como eu comentei, ó, nós temos os menus IPs e nós temos aqui address, o submenu. Então vamos clicar nele e vamos configurar um IP address para cada rede que eu tiver, para cada interface de rede que eu tiver. Então notem que eu já tenho uma interface chamada LAN aqui, ó. Vejam, eu tenho uma interface chamada LAN aqui, ó, e ela está aqui também, tá? Ela está no address list. Essa interface LAN, ela é a interface 192.168.20.1/24. Ela tem a network 192.168.20.0 e está conectada à interface LAN. Agora eu tenho que criar uma nova interface aqui para minha rede Wi-Fi. Então eu vou clicar no mais para adicionar e aqui eu vou colocar o endereço para esta minha rede. Então eu vou colocar o endereçamento da minha rede sem fio. Então o endereçamento da minha rede sem fio, ele pode ser, por exemplo, o IP 11.0.0.1/24. Eu vou utilizar a minha network 11.0.0.1 e a interface que eu vou utilizar é a Wi-Fi. Quando eu clicar em OK aqui, percebam que lá em cima no address list ele já vai criar essa nova interface já com o endereçamento IP. Ó, pronto. Tá aqui o endereço da minha rede Wi-Fi. Notem que tá faltando uma interface de endereçamento aqui, tá? Que é a interface de WAN, tá? Como eu coloquei aqui, a interface WAN, ó. O que acontece? Como ela é um DHCP, no meu caso aqui, como eu configurei, ela tem que aparecer automática aqui. Por que ela não aparece? Porque eu não tenho cabo de rede conectado. No momento que eu conectar o cabo de rede à porta internet, eu vou conectar agora aqui. Vamos ver se vocês conseguem escutar o cabo, mas vamos ver. Ó, conectei a minha porta aqui e notem que automaticamente ele já apareceu o IP ali 192.168.200.112, tá? É que no momento que eu fiz o teste aqui era 116, mas vamos trocar aqui, ó, 112, só para demonstrar, tá? Então, por que a identificação aqui tem um D ali, ó? Se colocar o mouse em cima, vai aparecer ali, ó, Dynamic, ou seja, é o IP dinâmico. Por isso, né, dinâmico seria o automático, tá? Então por isso que ele está apontando aquele D ali na observação. Tá aqui as minhas três interfaces. Feita essa parte de interface, eu posso fechar aqui essa aba e vamos seguir aqui a configuração. Nós vamos configurar os DHCPs agora, tá? Para ele ter endereçamento IP. Aqui no caso, no passo 9, eu coloquei apenas para observar, ó. Então IP DHCP Client, tá? Então notem que eu tenho aqui um cliente de DHCP neste meu MikroTik. Então esse cliente DHCP ele está na interface WAN, ó, como eu falei anteriormente. Então tá aqui as configurações dele, ó. Vai expirar em 2 horas, status bound, o IP dele, tá? Se eu quiser fazer um release, renew, eu posso fazer por aqui. Existem algumas opções de clientes de DHCP, eu posso incluir ou remover, enfim, aqui é personalizável. Mas aqui eu não preciso ter mais, a não ser que eu tenha uma outra interface que eu queira ter um DHCP cliente, mas não é o caso agora. Aqui é só para observar que aqui aparece a interface WAN de internet e vai aparecer o IP da minha rede WAN, da minha rede do provedor. Então vamos fechar essa janela e vamos então na configuração de DHCP. Primeiro, para fazer uma configuração de DHCP, de servidor DHCP, eu preciso ter um pool
Então eu vou em IP pool. O pool nada mais é do que um registro que existe um servidor de DHCP naquela rede e ele vai obedecer uma lista de endereços, tá? Então notem que já tem um DHCP aqui, ó. Só que eu vou fazer o seguinte, como eu falei que eu gosto de ter tudo organizado, eu vou renomear esse daqui, ó. Então eu vou clicar duas vezes nele e vou trocar o nome dele de DHCP para DHCP_LAN. Apenas isso, tá? Só para identificar ele. Ok. E ele trocou ali o endereço, o nome, tá? O name agora é DHCP_LAN. Isso serve para a gente identificar depois lá nas configurações que eu vou mostrar para vocês, tá? Para não ter problema de confundir os DHCPs. Feito isso, eu vou criar um outro pool de DHCP. Então eu vou clicar aqui no mais e vou digitar o nome para ele. Então vai ser DHCP_Wi-Fi. Esse DHCP Wi-Fi ele vai ter o IP inicial 11.0.0.10 até o 11.0.0.254 e vamos clicar em Apply ou OK também. Notem que ele já criou outro pool aqui, DHCP LAN 192.168.20.10 até 192.168.20.200 e o DHCP Wi-Fi que é do 11.00.10 até o 11.00.254. Feito isso, aí sim, agora nós vamos criar um servidor de DHCP. Então vamos fechar aqui essa janela, vamos em IP DHCP Server. Ó. Então notem, eu estou ali no passo número 11, DHCP Server. Notem que está vermelho aqui, ó. Então no MikroTik tudo que tiver em vermelho não está funcionando. Então nesse caso aqui ele está me dizendo que o meu DHCP1 na interface Bridge 1 não está funcionando. Lembrem, nós removemos, né, a interface Bridge 1. Então lembrado. Então por isso que ele não está funcionando. Se eu clicar duas vezes aqui nessa DHCP1 e renomear, vamos renomear aqui também. DHCP1 não vai ser DHCP1, vai ser chamado DHCP_LAN. Vamos trocar a interface para LAN, ó, de Bridge 1 para LAN. E o address pool dele vai ser DHCP LAN. Então nós vamos marcar a opção agora aqui, ó, ADD ARP for leases, tá? Só marquem essa opção. Vamos marcar essa opção aqui e vamos clicar em OK. Notem que agora ele já ficou preto, ó. Ficou preto, tá funcionando, tá OK. Só que nós temos assim, ó, nós temos um DHCP para LAN. Eu preciso de um DHCP para Wi-Fi. Então nesse caso eu vou clicar no mais também. Vou colocar o nome DHCP Wi-Fi, underline Wi-Fi. A interface Wi-Fi, o address pool também vai ser DHCP underline Wi-Fi. Por isso que é interessante ficar renomeando, tá? Para identificar depois qual vai ser utilizado, né? Se tivesse DHCP1, DHCP2, eu não saberia qual que era qual. Então é interessante ficar renomeando aqui os DHCPs, os pools, enfim. Então DHCP Wi-Fi e também vamos marcar ADD ARP for leases, tá? Para ele adicionar na tabela ARP leases de DHCP, tá? Marcando essa opção, vamos clicar em OK. Tá configurado então os nossos dois DHCP, tanto da DHCP da LAN como DHCP da Wi-Fi, tá? É claro que como nós desabilitamos a porta 3 e 4, só vai ter uma porta LAN funcionando, tá? Então se tiver que conectar mais equipamentos, vai ter que habilitar as outras portas e ligar em outros switches, outros computadores, tá, gente? Então o DHCP LAN ele vai funcionar a partir de uma única porta que está conectada ainda e não está desativada. Feito isso, nós já fizemos aqui o passo número 11, que é IP DHCP Server, ó, para LAN e para Wi-Fi. Então o passo 11 e 12 já foram feitos. Nós temos o último passo aqui, que é o passo número 13, tá? Que é a questão do firewall. Para quê? Para que essas máquinas que peguem IP possam navegar na internet, tá? Então vamos fechar essa opção aqui, essa DHCP Server, e vamos em IP Firewall. Dentro do Firewall, a primeira aba é Filter Rules. Essa aba aqui, nós vamos criar uma regra para ele ativar o roteamento. Então nós vamos clicar em mais e percebam que ele já praticamente já configurou essa opção, tá? Então é padrão, a primeira configuração ele já sabe o que fazer, ela já é padrão. Na aba General nós vamos colocar a Chain Forward, ou seja, para ele passar para frente, e na Action, né, na aba Action nós vamos
selecionar a Action Accept, ó, conforme está ali na opção 13, Filter Rules mais, General Chain Forward e Action Accept. É só clicar em OK. Nota que ele vai já registrar aqui uma regra no nosso firewall. O próximo passo é ativar o NAT. O NAT serve para ele traduzir os endereçamentos IPs da minha rede interna para a minha rede externa. Então vamos ir na opção NAT, sendo que essa opção geralmente já vem configurada, tá? Mas eu vou apagar ela aqui, vou remover, ó, no menos aqui, ó, eu vou remover ela e vou configurar ela novamente. Então eu vou clicar no mais e vou lá na aba General e vou selecionar a opção, olha só como tá aqui, ó, Source NAT, ó, SRC NAT, SRC NAT. Vou ir na Output Interface 1, ó, então Output Interface 1. Eu só cliquei uma vez, mas caso você se perca, tá aqui, ó, clicando aqui nas flechinhas, vai aparecer todas as interfaces. A que eu quero habilitar como saída é a One. Feito isso, nós vamos então na Action e vamos trocar aqui, ao invés de Action Accept, para Action Masquerade, ó. Aqui é a opção que eu preciso, Action Masquerade, e vamos clicar em OK. Feito isso, o nosso equipamento já está funcionando, tá? Ele já está configurado para fazer a entrega de endereçamento IP e fazer então a navegação na internet, tá, gente? Se vocês notarem, aqui já está aparecendo alguns pacotes aqui, ó, alguns bytes, é porque a minha máquina que está conectada neste equipamento já está navegando na internet. Podemos fazer um teste. Eu vou abrir o navegador e vou abrir uma página aqui, por exemplo. Então notem que eu já estou, então, o meu acesso à internet já restabelecido. Claro que se for pela rede sem fio, eu vou fazer o seguinte teste, olha só, eu vou desativar a minha placa de rede aqui, vamos desativando ela. Teoricamente eu perdi o acesso ao MikroTik, ó, caiu a minha conexão com a seção do MikroTik, e agora eu vou me conectar na rede sem fio MikroTik. Tá? Notem que ele não vai nem me pedir a senha, ó. Ele não me pediu a senha. Ó, e eu tô conectado, tá? Então, dessa maneira, a minha rede MikroTik ela está sem autenticação alguma, tá? Então, eu tô conseguindo navegar na internet, ó, novamente eu vou abrir aqui, ó. Mesmo com ele configurado, eu não tô conseguindo navegar na internet, tá? Por quê? Porque ele não deve estar entregando DNS para mim, tá? Na rede wireless. Ó, aqui é interessante eu botar essa opção aqui, eu vou botar aqui como 14. Então eu adicionei aqui um 14º item aqui, ó, que é o DNS, tá? Então, para evitar ficar sem acesso à internet, ó, então 14º passo seria configurar o IP DNS. Então seria somente, olha só, vir aqui IP DNS e marcar a opção aqui servers e preencher com o DNS, por exemplo, do Google ou algum outro DNS, tá? Feito isso, nós vamos configurar o equipamento agora para ser um hotspot, que esse é o intuito do vídeo, é configurar ele para ser um hotspot da empresa, tá? Ou de um local, de uma lan house aí, ou de algum outro local, uma internet pública, né? Então, quem não sabe o que é hotspot, hotspot é aquela conexão quando tu chega num shopping, ou num restaurante, ou em algum local público, e tu conecta numa rede sem fio, sem senha, e acaba pedindo um cadastro, enfim, e te libera o acesso à internet. Existem várias maneiras de se utilizar o hotspot. Algumas pessoas fazem de forma manual, que tem que ser cadastrado o usuário no servidor de hotspot, né? Outras pessoas utilizam através de sistemas com banco de dados, enfim. Então, essa opção de utilizar como hotspot, ela é muito personalizável, tá? Então eu vou mostrar o básico, que é cadastrando manualmente os usuários, mas pode ser feito através de banco de dados também, tá, gente? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, são 14 passos que nós precisamos fazer para que o MikroTik fique funcional, tá? Então, do passo número 1, que é o primeiro setup, até o 14º, é bem tranquilo, é bem intuitivo.
A partir de agora também vai ser intuitivo, só que é uma funcionalidade diferenciada do equipamento. Então não é muito diferente do que já foi feito até agora. Vamos começar falando sobre o hotspot agora. Vamos fechar essa aba de DNS e vamos começar a configurar o nosso primeiro hotspot.